Eu me chamo Guilherme Ife, trabalho na Universidade Federal do Ceará, sou professor no Departamento de Economia Aplicada e também no programa de pós-graduação em Economia. Hoje nós vamos apresentar para vocês dois resultados de um produto que nós tivemos junto à Sudene, um objeto de um TED, Termo de Execução Descentralizada para Avaliação de Políticas Educacionais, e teríamos conosco a Rafaela, da Sudene, mas por uma questão pessoal, a Rafaela não vai conseguir comparecer. Então, eu vou apresentar para vocês um pouco da missão da Sudene e depois entro, propriamente dito, nos objetivos referente ao TED, que foi realizado em parceria UFC-Sudene para avaliação das políticas educacionais. A Sudene é uma superintendência de desenvolvimento da região Nordeste. Ela tem como missão o desenvolvimento, focada na região Nordeste. É uma autarquia federal que foi criada em 59. Naquela época discutia-se muitas questões das desigualdades regionais do país. O país passava por um processo de industrialização, então tem um documento chamado GTDN, coordenado por um economista nordestino, Celso Furtado, e que trouxe essa questão da importância de ter uma autarquia que pudesse guiar, em parte, o desenvolvimento da região, e a Sudene foi criada, então, em 59, e o objetivo dela é impulsionar o crescimento e desenvolvimento econômico na área de atuação. A área de atuação esta, porque a Sudene ela está além do limite territorial da região Nordeste, porque ela contempla municípios do estado de Minas Gerais e também do estado do Espírito Santo, que geograficamente pertencem à região Sudeste. Mas esses municípios têm características similares a alguns municípios nordestinos e, por questões estratégicas, a área de atuação da Sudene engloba também municípios desses dois estados. Então, em termos de dimensão territorial, ela ocupa 21% do território nacional, tem 52 regiões geográficas intermediárias, mais de 60 milhões de pessoas habitando nessa região de atuação da Sudene. Dentro desse mapa, uma região que está delimitada, essa em vermelho, é a região semiárido, que contempla 12% do território nacional e abriga cerca de 28 milhões de habitantes. Então, como eu falei anteriormente, a Sudene ela atua também nos municípios mineiros, 249 deles, lembrando que Minas tem mais de 850 municípios e 31 municípios do Espírito Santo. Então, a área de atuação hoje dela abrange 2.074 municípios. Os principais desafios nessa região consistem em aumentar a participação da própria região no PIB. Atualmente é 13,6%, o que denota uma baixa participação quando comparada com a densidade populacional, e também com a potencialidade territorial dessa área de abrangência da Sudene. Tem outro foco, que é a melhoria dos níveis educacionais, e aqui hoje, especificamente, nós vamos discutir sobre dois prismas as questões educacionais, um voltado para a meta 1 do TED, a qual eu havia mencionado, que versa sobre os efeitos e os desenhos possíveis do uso do ICMS como instrumento de política educacional, fazendo luz à lei cearense, e também a política para a educação na primeira infância, focada a política educacional, que é a educação infantil, que contempla crianças de 0 a 5 anos e 11 meses. E um outro foco que está interligado seria a elevação da renda média, dado que no Nordeste a renda média per capita estava em 1.023, o valor é inferior à renda média nacional, e esses, então, seriam 3 objetivos, 3 desafios para a região: alavancar a renda, melhoria do nível educacional e aumento da participação do PIB no PIB nacional. A Sudene atua com foco no planejamento e diretrizes para o desenvolvimento territorial, um fomento ao setor produtivo através da concessão de crédito, e aí ela utiliza-se de 2 instrumentos esses creditícios, o FDNE e o FNE. O FDNE é o Fundo de Desenvolvimento do Nordeste e o FNE é o Fundo Nacional, Fundo Constitucional do Nordeste, e aí tem linhas de crédito para empreendimentos de diferentes portes e tamanhos e áreas prioritárias, e os incentivos fiscais, que são concedidos a empresas que estão no lucro real e que
possam, né, utilizar dessa possibilidade para redução do imposto de renda. Então, esses são 3 instrumentos utilizados e administrados pela SUDENE, em parceria, né, os incentivos são geridos, em geral, pela Receita Federal do Brasil, que tem a base do imposto de renda das pessoas jurídicas. O FNE compete a parceria com o Banco do Nordeste, que atua como operador do Fundo Constitucional, enquanto o FDNE ele tem hoje os operadores, o Banco do Brasil, o próprio BNB, a Caixa Econômica Federal, o BDMG, né, o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, e, mais recentemente, o Sicredi. A SUDENE também, então, ela atua com articulação aos entes nacionais e subnacionais, ou seja, estados e municípios, além de, né, por ser uma autarquia vinculada ao Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional. E a SUDENE também realiza pesquisas na região, né, pesquisas essas de desenvolvimento regional e outros estudos como esses que nós vamos apresentar para vocês, focado na questão da educação. Associado a isso, existe um projeto de lei, o 5.879, de 2023, chamado Plano Nacional de Desenvolvimento do Nordeste, onde tem os eixos temáticos, né, os projetos estruturantes ao qual a SUDENE seguia para tentar alavancar o desenvolvimento econômico na região. E aqui tem um QR Code, quem tiver interesse pode, né, projetar aí o seu telefone, e depois também a gente pode disponibilizar a apresentação para que vocês possam olhar em mais detalhes o PRDNE, que é o Plano Regional de Desenvolvimento do Nordeste. Certo? Esse plano está associado a algumas áreas, como capacidades governamentais, inovação, meio ambiente, infraestrutura econômica e urbana, educação, desenvolvimento produtivo e desenvolvimento social. Essas áreas estão centradas no desenvolvimento sustentável, né? Então, pensando em integrar parte do desenvolvimento, focado em diversas possibilidades e olhando a melhoria de vida dessa população. O plano, em números, ele tem 7 eixos, 21 programas, tem 23 ministérios parceiros, 98 ações estratégicas, 30 diretrizes e, atualmente, 119 projetos estruturantes. No PPA de 2024-27, está previsto 872 entregas. E o Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste, o FNE, tem um orçamento, né, volumoso, são 38 bilhões de reais em 2024. Ele visa contribuir para o desenvolvimento econômico e social na região através de programas de financiamento ao setor produtivo, dentre eles, beneficiários, os produtores, as empresas e as cooperativas. Em números, o FNE tem valores contratados 43 bilhões de reais, né, distribuídos nos diversos entes subnacionais, os estados, aqui representado pelo Espírito Santo, Sergipe, Paraíba, Alagoas, Rio Grande do Norte, Minas Gerais, Piauí, Pernambuco, Maranhão, Ceará e Bahia. Né? A Bahia ali se destaca como o maior volume de recursos, 10 bilhões. Em seguida tem Ceará, Maranhão e Pernambuco, né? Isso em 2024. Mas o FNL financia também pessoas físicas. Tem o programa FNE Sol, né? O programa FIES, que está voltado para a educação, financia infraestrutura, setor de turismo, comércio e serviços, indústria, pecuária e agricultura. Então, percebemos que o maior percentual está focado em infraestrutura, seguido por comércio e serviços, agropecuária e pecuária. Em relação ao Fundo de Desenvolvimento do Nordeste, o FDNE, ele foi estruturado em 2002 e passou a conceder créditos, né, ainda na década de 2000, e ele já tem mais de 14 bilhões de recursos contratados em geração de energia renovável, indústria, logística e saneamento, e para o ano de 2024 ele tem orçamento de 1,2 bilhão de reais. Em termos de números, foram 50 consultas prévias aprovadas, 16 projetos contratados, o que totaliza 1,8 bilhões de reais, 2,46 bilhões de reais liberados, retomada da ferrovia transnordestina, que contempla mais de 30 municípios na região, pegando estados Ceará, Piauí, Pernambuco, né, e tem um traçado também de chegar no Rio Grande do Norte. São 1,1 bilhão em orçamento em 2024. Em termos de contratação, tem o Rio Grande do Norte, Bahia, Pernambuco, Ceará
Paraíba, Ceará e Pernambuco, desculpa, o Rio Grande do Norte, porque tem muita energia solar e eólica, né? E aí, como a eólica tem um percentual grande e o Rio Grande do Norte tem vantagens comparativas devido a questões de vento, né? Tem ali uma grande contratação de recursos do FDNE. A Ferrovia Transnordestina, ela, né, desempenha um papel crucial no desenvolvimento da região, tanto em termos econômicos como social, né? Ela está estimada aí para ter 3,9, já teve 3,9 bilhões de reais do fundo para financiar trechos de Ceará e Pernambuco, passa por 53 municípios e tem 1,2 mil quilômetros, né, de extensão, uma obra que tem previsão para acabar em 2027. Quanto aos incentivos fiscais, ele permite redução de 82% do imposto de renda a recolher sobre o lucro operacional da atividade incentivada. Ele também contempla estímulos ao reinvestimento que as empresas podem fazer e foi aprovado recentemente a Lei 14.753, que prorroga os incentivos fiscais até 2028. Né? E um dos objetivos dos incentivos consiste em estimular o desenvolvimento do setor produtivo regional. Lembrando aqui que quarta-feira nós apresentamos alguns resultados associados a essa política, avaliações de impacto, eficiências de empresa e eficácia em termos de resultado via contratação de empregos gerados. Certo? Os incentivos em números, eles têm 653 pleitos aprovados, um aumento de 45%, está em 229 municípios beneficiados, ou seja, 10% do total de atuação da SUDENE, 314 mil empregos gerados, o que credenciou um aumento de 47%, são 34 bilhões de reais em investimento, o que também teve um aumento de 51%. Então, aí nós temos os empregos criados e os empregos mantidos, o que dá um acréscimo, né, em termos de resultado dessa política. Certo? Os setores químicos, siderurgia, petroquímica, calçados, infraestrutura, energia, alimentos e bebidas. Alimentos e bebidas têm ali uma maior participação em termos de emprego, porque são setores intensivos em mão de obra. Alguns não necessariamente, né? Mas em termos de pleitos, tem lá os 653 aprovados. E as avaliações de incentivos fiscais, como está na apresentação, é fruto, né, um exercício que nós fizemos, celebrado com a UFC e a SUDENE, para avaliar os incentivos por meio da portaria do Ministério de Integração e Desenvolvimento Regional 3.145 de 2019, e esses instrumentos, essa avaliação, nós tivemos já algumas rodadas de conversa com a SUDENE, apresentações para o superintendente, a diretoria, o colegiado, no qual eles puderam, né, ter acesso e também discutir possibilidades de desdobramentos desse estudo, certo? Alguns já estão públicos, acredito eu que daqui mais alguns meses, no máximo, a gente terá todos os relatórios publicizados no site da SUDENE, e assim, quando tiver, eu posso encaminhar, né, para a lista de presentes aqui desse webinar.